Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil. Hoje no programa estamos falando sobre um assunto muito sério para você se conscientizar. Estamos falando sobre câncer no esôfago, câncer no estômago e nesse bloco vamos falar sobre um câncer do intestino, como prevenir, qual é a melhor forma para você não ter que passar por isso. E para nos ajudar, nós estamos conversando aqui com um oncologista, ele que está nos ajudando. Estamos conversando com o Dr. Marcos Saramago, que está nos dando toda a ajuda possível nesse assunto. Mas antes de a gente começar aqui e retornar ao nosso bate-papo, nós vamos para a terceira parte da novela do Daferson e vamos saber o que aconteceu com ele. Solta aí. O meu celular, para mim voltar a assistir o Show da Fé. Foi ainda onde que eu fortifiquei ainda mais a minha situação, a minha fé. E se não fosse a fé dele em Deus, ele não suportaria passar o que ele passou. Teve uma ocasião que o missionário falou: não se preocupe, vai dar tudo certo. Que nem Jesus falava, né? Vai em frente que a sua fé te salvou. Eu falei, não, tá falando comigo. No dia seguinte, recebi alta. Quando ele saiu a última vez do hospital, né? Podia fazer só a dieta pela sonda. Passado uma semana de alta, desceu saliva. No dia seguinte, eu falei, eu vou comer. Será que eu posso comer? Eu posso, eu pedi a Deus. Fiz uma sopa de abóbora com bastante caldo. Tomei 8 colheradas e não vazou na ferida do pescoço. Desse dia para cá, o meu poder de alimentação só foi melhorando, eu fui engordando, fui pegando mais peso, mais massa, voltei à dieta normal, como bastante. E através das orações dele e tudo, ele foi voltando a alimentar aos poucos, né? Comi um pedacinho de uma coisa aqui, de outra ali. Os médicos não acreditavam que ele ia viver. E o Show da Fé, toda vez que eu assistia, sempre me dava questões positivas, me motivaram ainda mais a pegar a Deus, a agarrar com Deus e não desistir de ser curado, porque Deus está ali para curar a gente. Acredite. Tá aí, ó, a novela do Daferson, que passou por esse problema, mas ele conseguiu vencer. Doutor, a gente estava conversando aqui no bloco anterior, só falou sobre uma curiosidade que geralmente as pessoas perguntam muito para você no consultório, que se isso aumenta o índice de câncer, que é a questão do açúcar, né? As pessoas têm essa dúvida? Tem, bem frequentemente. Gente, eu não sabia. Elas perguntam se o açúcar alimenta o câncer. O que acontece? A relação não é bem com o açúcar, é a relação com a insulina. Nosso sangue, a gente equilibra o açúcar constantemente. Se você comer uma barra agora com um chocolate agora, o seu índice de açúcar vai subir. E o organismo, o pâncreas no caso, vai produzir insulina para que isso normalize. O problema está nessa produção de insulina, que a insulina é um hormônio anabolizante, ele constrói. Então, o excesso de insulina, que a gente vê que é circulante nas pessoas obesas, em quem ingere muito açúcar, é o que pode levar ao câncer. Por isso que a obesidade é tão relacionada ao câncer por conta do nível de insulina, que é muito grande. E isso lembra alguma outra pergunta que geralmente as pessoas sempre fazem, mas que está intimamente ligada a mitos? Tem alguma outra coisa que as pessoas perguntam que necessariamente não são verdades? Acho que essa é mais frequente. E lactose, é verdade? Do que lactose tem alguma relação também com... Também perguntam, mas não tem nada comprovado. Relacionam muito a lactose, em geral, o próprio câncer de cólon. Mas não, tem pessoas que têm intolerância à lactose, que é uma proteína, intolerância a quebrar, a digerir essa proteína, e isso faz a irritação. A irritação pode causar o câncer, mas se você tirar a lactose da dieta, eliminar a irritação, não vai ter o câncer. Perfeito, perfeito. E, doutor, quando a gente fala agora na questão do câncer no intestino, eu já ouvi falar que o intestino é um dos órgãos muito importantes do nosso corpo, que geralmente quando acontece alguma coisa com ele, é algo que precisa ter muito cuidado, porque ele é muito delicado. Realmente um problema nesse órgão, ele é muito mais complicado do que em algum outro? Como é que acontece um problema como esse? Então, o câncer de cólon é dos poucos cânceres que mesmo metastático a gente pode correr atrás da cura. Dos poucos cânceres. É interessante porque muitas vezes a gente tem pacientes que têm metástases hepáticas. Estou com um paciente que tinha múltiplas metástases hepáticas, daí fizemos a quimioterapia, essas metástases diminuíram bastante e daí conseguimos operar ele.
e ainda estamos correndo atrás da cura. Então, é um câncer que mesmo quando está fora do órgão de origem, no caso metastático, você ainda pode tentar correr atrás da cura, por conta que ele responde muito à quimioterapia. Que bom. E geralmente, quando... Esse também é um tratamento que a pessoa ela consegue identificar antes de começar o tratamento. Tem algum sintoma que também a pessoa pode identificar que está tendo algum problema ali? Sangramento nas fezes, uma anemia que a gente não sabe de onde está vindo, pode vir do estômago, pode vir do cólon. Então, anemia de origem indeterminada é uma indicação da gente investigar, principalmente um paciente idoso, uma colonoscopia, uma endoscopia, para a gente ver de onde está vindo esse sangramento. Sangramento nas fezes, quando está na parte final do cólon, que é cólon retal. Quando está no reto, o câncer pode causar algumas características relacionadas às fezes. Pode ter fezes em fita, que é a diminuição das fezes em síbalos, quando são fezes pequenas, dor mesmo ao evacuar, é comum, mas não confundir com quem já tem, por exemplo, um prolapso retal, isso aí vai causar dor mesmo, alguma doença hemorroidária. Então, nem todo mundo que tem dor tem câncer, mas o câncer está relacionado à dor. Então, pode ter um sangramento, pode ter dor, pode ter esses sintomas relacionados, quando está na parte final. Geralmente, se a pessoa está tendo alguma desses sintomas, é indicado ela procurar diretamente um clínico geral? Tem algum médico que ela pode ir diretamente para ter esses diagnósticos? Então, no posto de saúde, em geral, é indicado um clínico e daí faz-se os diagnósticos mais complexos por colonoscopia e daí vai para o oncologista. Em geral, o endoscopista, o oncologista já pega o diagnóstico feito. Mas, se procurar um oncologista, ele vai indicar, assim como já me veio paciente com sintoma, eu indiquei, e algumas vezes fez o diagnóstico, outras não. Isso aí, mas, em geral, corre a cadeia do clínico, ou médico de família, aí vai para o especialista para fazer o diagnóstico e depois vai para o oncologista. Doutor Marcos, pelo visto, o pessoal está curtindo muito a conversa. Mandaram aqui uma mensagem dizendo o seguinte: boa tarde, doutor. Primeiramente, parabéns pelas respostas sucintas e altamente esclarecedoras. Obrigado. É de médicos que o Brasil assim precisa. A minha pergunta é, eu ouvi dizer que dietas ricas em beta-caroteno e ômega 3 são altamente benéficas na prevenção do câncer do intestino. É mito ou lenda? O ômega 3 tem bastante relação, e os beta-carotenos também. Não tem ainda estudos palpáveis, fechados relacionados a isso, mas tem-se uma tendência a ver o benefício disso. A gente já tem estudos palpáveis que mostram a relação do tomate, o leucopeno, relacionado ao câncer de próstata. Esse eu já ouvi falar também. Então, é bem relacionado. Os flavonoides, o vinho, no caso, ele também é relacionado à prevenção do câncer de cólon. Existem alguns que sim. Então, eu acredito particularmente que beta-caroteno e ômega 3 eles vão entrar como fatores de prevenção, sim. Perfeito. Doutor Marcos, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado aqui por nos ajudar nesse assunto tão complexo, mas que com a sua ajuda ficou bem simples de compreender. E eu vou pedir para você deixar aí seus contatos, redes sociais, o que você quiser deixar para a gente, tá bom? Fique à vontade. Perfeito. Se quiserem me procurar, fique à vontade pelo meu celular, 997-49-8634, ou pelo e-mail, saramagomed@gmail.com. Perfeito, doutor. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado. E agora, galera de casa, a gente vai assistir aqui as notícias atualizadas no CJC Informa. Roda aí. Olá, Brother Joe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo o CJC+. Venho trazer notícias, está na hora do Informa. Olha, começo aqui com uma boa notícia para aqueles que fazem aniversário em outubro, setembro e outubro.
já começou a liberação do FGTS pela Caixa Econômica Federal. Olha, a Caixa Econômica libera hoje os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para não correntistas do banco nascidos em setembro e outubro. Trata-se do 6º e penúltimo lote de saques para não correntistas, que totalizam mais de 3 bilhões de reais, para cerca de 9 milhões de pessoas. Os 7 lotes pagarão aproximadamente 25 milhões de reais. E, no total, incluindo os correntistas da Caixa que já tiveram o dinheiro liberado, os saques imediatos do FGTS abrangem cerca de 96 milhões de reais. A Caixa decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas. Como a alteração, todos poderão fazer os saques ainda esse ano de 2019. O calendário anterior previa que os trabalhadores nascidos de julho a dezembro só fariam os saques em 2020. A Caixa justificou a mudança devido ao grande número de operações realizadas por meios digitais, que acabou desafogando o atendimento que era esperado para as agências. Aí, bom, vai dar para muita gente, né? De repente, providenciar ceia de Natal. Mas falando em refeição de Natal, tem uma outra notícia sobre refeição. Olha, o Tribunal de Contas da União autorizou a licitação do Supremo Tribunal Federal para que as refeições tenham lagosta. Pois é, o TCU avaliou uma licitação do STF, do Supremo Tribunal Federal, concluída em maio, que prevê refeições com medalhões de lagostas, vinhos e espumantes premiados. O processo foi julgado na sessão desta quarta-feira do tribunal. A análise do caso pelo Tribunal de Contas da União foi motivada por uma representação do Ministério Público. Segundo o MP da União, o cardápio contempla gêneros alimentícios e bebidas que contrastam com a condição geral da população brasileira e com a grave crise econômica que se abateu sobre o país há alguns anos. O pregão, a licitação, o valor, está orçado em mais de R$ 1 milhão com lance mínimo de 460 mil. A proposta vencedora foi de R$ 481 mil, ou seja, o máximo era R$ 1.134.000. Agora fechou aí com R$ 481.720. O texto do pregão previa, quando houver refeições institucionais do STF, serão servidos de entrada queijo de cabra, figos, carpaccio, ceviche, medalhões de lagosta e risoto. No prato principal, medalhões de lagosta, carré de cordeiro, arroz de pato e, na sobremesa, mousses e sorvetes. O texto também especificava que os vinhos deveriam ser de safra igual ou posterior a 2010, com pelo menos 4 premiações internacionais. São consideradas altas autoridades, presidente dos tribunais superiores, chefes de Estado ou do governo, vice-presidente de outros países, vice-primeiro-ministros, ministros de Estado, presidente do Senado e da Câmara e governadores. Essas são as autoridades que podem ser recebidas pelo STF. Cardápio super, né, fino. Vamos falar aqui sobre os países do Mercosul. A gente viu aí a 55ª cúpula, né, dos presidentes dos países que estão envolvidos no Mercosul e aumentaram o limite de bagagem para $1.000 para não pagar imposto. O Mercosul aprovou ontem um aumento do limite de gastos do turista nos 4 países que fazem parte do bloco. De $500 foi para $1.000 por pessoa. O acordo foi divulgado durante a 55ª cúpula do Mercosul, em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. Contudo, esta medida não entra em vigor imediatamente. Segundo o coordenador Daniel Leitão, da Divisão de Coordenação Econômica e Assuntos Comerciais do Mercosul, e o embaixador Pedro Miguel Costa e Silva, secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas, a aprovação ainda depende da Receita Federal Brasileira e dos órgãos equivalentes nos países vizinhos. É preciso redigir uma norma específica que regulamente o aumento desse limite. Segundo eles, o que não tem prazo para acontecer. Contudo, a Receita Federal ainda não se manifestou a respeito do assunto. Vai poder aí gastar mais de $500, né? Agora R$1.000 é o limite por pessoa, mas tem que aguardar a autorização, o documento oficializado
tanto da nossa Receita Federal quanto dos órgãos competentes dos outros países. Bom, Brother Joe, eu fico por aqui. Bom final de semana para vocês e daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, a gente tem um encontro no online, segunda edição. Até lá! Obrigado, Anderson Nascimento, com as notícias do Informe, até segunda-feira. E obrigado a você de casa também. Queria mandar um agradecimento aqui especial também pro pessoal da cozinha. Enquanto o pessoal lá come medalhão, né, lá de lagosta, a gente aqui também come medalhão de aves nobres. Grande abraço pro pessoal da cozinha, que estava sensacional a comida hoje. E também quero mandar aqui um abraço especial para o aniversariante de hoje, nosso querido amigo Felipe do Áudio, mais conhecido como Juque, o grande da montanha. Tá fazendo aniversário hoje. Grande abraço, meu querido. Que Deus abençoe muito você e fique sempre aí com a gente. Valeu? Grande abraço e um abraço também para você de casa. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Na segunda-feira teremos um encontro aqui às 15 horas, hein, galera? E eu conto com a sua presença, conto aí com você aqui comigo. Então, até semana que vem e bom final de semana. Valeu! Tchau!